Nós estamos caminhando para o final deste estudo sobre a nossa dupla cidadania, especialmente agora traçando um paralelo sobre a nossa vida e o céu. E hoje nós vamos dar continuidade, ficamos alguns domingos falando sobre aquela questão do pecado, e hoje a gente vai falar sobre a santidade, mas não com esse nome. Então nós vamos falar sobre o estilo de vida no céu, que deve ser o estilo de vida meu e seu, né? O tema básico desse estudo é dupla cidadania. Eu e você, hoje, temos dupla cidadania. Então nós temos que agir como alguém que é desse mundo, mas também nós somos do céu. Então nós temos que agir como alguém que é do céu. Ontem eu fiz um casamento pela manhã, e casamento de manhã não é legal, né? Porque obriga todo mundo a acordar cedo, as mulheres, então, trem complicado isso, né? Uma crueldade com as madrinhas, impressionante. Mas tudo bem. Aí a Tereza atrasou lá na hora de aprontar, eu fui de Uber, porque eu queria fazer o casamento, então eu podia atrasar. Aí eu fui de Uber e chamei o Uber, o cara veio me buscar, ele era muçulmano, o Aziz. E nós fomos conversando. Ele nasceu na Turquia, mas mora 25 anos aqui em Ribeirão Preto. É casado com uma católica, mas até o jeito dele falar deixa claro e nítido que ele não é brasileiro. Mas fala, não, eu sou brasileiro. Mas ele não fala, eu sou brasileiro. Ele fala assim, brasileiro. Um sotaque arrastadíssimo e com os conceitos dele. Né? Muçulmano, ele viu minha Bíblia e perguntou o que eu ia fazer. Eu falei que ia fazer um casamento. Ele falou assim, tem problema eu ser muçulmano? Eu falei, de jeito nenhum. Aí nós fomos conversando. Né? Ele é cidadão brasileiro e é cidadão turco. E tem conceitos brasileiros, tanto que ele é casado com uma brasileira católica. Mas ele também tem conceitos muçulmanos, islâmicos. Então ele falou assim, absurdo, aqui o povo faz sexo antes de casar. Eu achava absurdo. Na minha terra não pode, quase que eu falei da novela turca dele lá. Mas nitidamente ele expressa a dupla cidadania dele. Bem, irmãos, nós temos que expressar a nossa. Só que muitas vezes você e eu somos muito mundanos. Ou, para quem acha que essa palavra é ruim, muito mundanizados. É mais fácil a gente parecer e ser identificado como um cidadão do mundo do que como um cidadão do céu. Mas eu e você temos que ser as duas coisas. Não adianta eu querer ser um cristão que vive acima do mundo, muitos tentam viver assim, né? Na Idade Média, um grupo achou que eles não podiam se misturar e foram para os mosteiros para se afastar completamente do convívio com o mundo. E hoje muitos tentam viver assim, não, eu sou um grupo à parte, o meu grupo é o grupo. Bem, a gente já falou sobre isso na primeira parte, sobre sermos cidadãos desse mundo. Tem jeito de não ser. A gente tem que se identificar com isso. Mas nós não podemos nos furtar de trazer para o mundo os nossos conceitos. Bem, nós já lemos várias vezes do 1 ao 17. Eu vou ler só a parte final. Não quer dizer que esse tópico é o último, mas é o tópico de hoje. Então eu vou ler do 15 ao 17. Colossenses 3, 15 a 17. Diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Agora o versículo que me interessa, o 17. Tudo o que fizerem,
seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos ler juntos? Você pode ler na sua tradução, mas leia aí alto. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos decorar esse versículo? Esse é um versículo bom de decorar. Vamos lá? Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mais uma vez, lendo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, dando por meio dele. É porque eu decorei na outra tradução, né? Estou adaptando agora. Tente falar sem ler agora. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Agora sem ajuda, só vocês. Irmãos, o texto bíblico e o conceito cristão é muito claro. Tudo para a glória de Deus. Absolutamente tudo. É assim que se vive no céu. Quer ver? Deixa marcado aí, abre lá em Apocalipse 4. Apocalipse 4. Você lê para a gente, pastor, fazendo favor? Acho que o microfone está ali, ó. 4, a partir do versículo... Testa aí. Som. Ó, nós não vamos ler o capítulo todo, mas só para você entender onde João está. Então começa no versículo 1. 4:1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Isso. Então, João, lá na ilha de Pátimos, recebeu um convite fantástico, né? Vem aqui no céu. E ele foi no céu, ele esteve lá, ele está registrando a partir desse capítulo 4 a experiência dele no céu, coisas que ele viu e coisas que ele aprendeu. Ele não resolveu registrar em forma de narrativa. Narrativa é quando a gente fala na linguagem, escreve na linguagem que a gente fala e vive. Né? Eu fui lá no Rio de Janeiro e peguei o bondinho ele fica suspenso no cabo de aço. Você tem que primeiro entrar numa fila. Quer dizer, a narrativa conta como todo mundo vive. João resolveu escrever o que ele viu e aprendeu em forma de literatura apocalíptica. E a base da literatura apocalíptica é a parábola, a metáfora. Ele usa figuras de linguagem para expressar o que ele viu. Foi a escolha dele. Bem, João dominava esse estilo, senão ele não escreveria assim. O que já nos mostra que João era extremamente inteligente, né? Porque é mais fácil escrever em forma de narrativa do que escrever em forma, um texto tão grande e rico,
em forma de parábolas, de metáforas. Tem que ser muito inteligente. Outra coisa, eu tenho que ter a chave. Então, eu preciso entender a metáfora e traduzir, interpretar. Então, João foi, a narrativa, fui. Agora que ele está no céu, ele conta em metáforas. Então, vamos ver como é a vida no céu. Agora, pastor, salta lá para o versículo 6. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. É o que nos interessa agora, é o que vem a seguir. Vai. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso. Então veja bem, irmãos, para a gente entender como se vive no céu usando esse capítulo, a gente tem que usar essa chave. Então ele diz assim: eu vi no céu 4 seres viventes. Esse é um capítulo que está tratando da criação no céu. Tanto que ele termina dizendo assim: por meio dele todas as coisas foram criadas. Todas quais? As que estão na terra, de onde João veio, e as que estão no céu, onde João está. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Então existe uma criação lá. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque eu quero falar da nossa ação aqui. Mas o que ele vê lá e registra, elas têm asas. É uma criação produtiva, é uma criação que age, é uma criação que faz as coisas acontecerem. Esse é o símbolo da asa. Inclusive o símbolo da asa no anjo. Ele é operante. Na hora que ele vai sair, ele sai rápido, ele faz o que Deus quer. E eles têm olhos em todos os lugares, eles têm discernimento. É uma criação, se der tempo hoje eu vou falar sobre habite ricamente em vós a palavra, mas se não der eu falo semana que vem. É uma criação que tem discernimento, que enxerga, que sabe as coisas, porque foi assim que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele, para que ele tenha discernimento e seja capaz de enxergar como Deus enxerga, com discernimento, limitada a posição humana. Bem, o fato é que ele vê uma criação. E o que essa criação faz dia e noite? Está aí no texto que vocês leram. Adora a Deus dia e noite. João escreveu assim: dia e noite eles repetem sem cessar. Bem, quando João escreve dia e noite eles repetem sem cessar, João, com certeza absoluta, não viu uma criatura esquisitíssima, como ele descreveu, que fica 24 horas sem cessar, glória, 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 santo, 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 porque Deus não é assim. Jesus entre nós falou, Deus não é um Deus que gosta de repetição vazia. Repetição vazia não atrai ninguém, não é inteligente. Então essa forma de descrever é a mesma forma que Isaías descreveu os serafins no capítulo 6, lembra? Que ele falou assim, eu vi lá, e eles voavam e cantavam sempre, santo, santo, santo. Então a mesma forma de descrição é para mostrar que essa criação, dia e noite,
glorifica a Deus. Sempre. Sempre. Como que uma criação, um ser criado, pode glorificar a Deus sempre? Se ele não vai ficar cantando santo, santo, santo. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. O que João está dizendo é lá no céu, tudo, todos, fazendo todas as coisas que eles fazem para a glória de Deus. Então, no céu é assim. E só para encerrar essa ponte, para a gente trazer para nós, o texto diz assim: todas as vezes que os seres viventes dão glória a Deus, os 24 anciãos. Os 24 anciãos, né, nós já estudamos o Apocalipse aqui nessa igreja durante 2 anos e 6 meses. Os 24 anciãos são 12 mais 12. É uma representação da igreja do Velho Testamento, os 12 filhos de Jacó, com os 12 discípulos de Jesus. É uma parábola, uma metáfora que a apocalíptica faz, usa muito a numerologia. Os números têm sentido, significado. Então, os 24 anciãos são todo mundo que veio antes de Jesus, todo mundo que veio depois de Jesus, no céu formam uma igreja só. Então, toda vez que a criação glorifica a Deus, o que os 24 anciãos fazem? O que eles fazem? Eles se prostram e fazem o quê? Leia aí, pastor. Toda vez que dá glória a Deus, o que eles fazem? Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso. Tá bom. Então, todas as vezes que a criação glorifica a Deus, a igreja do céu, que são todos os habitantes, se humilham. Agora, quando é que a criação, né, todas as vezes, quais são todas as vezes? Sempre. Então, João está dizendo para mim e para você assim, ó, a criação do céu, ela é santa e humilde. Olha, quem eu encontrei no céu é gente santa e é humilde. Ninguém quer a glória para si. Ninguém quer ser exaltado. Ele sempre tira a coroa dele. Se ele tiver a oportunidade, ele já se humilha. Ele exalta o Senhor. E ele faz isso, depois no resto do livro a gente vê, exaltando o próximo. Investindo no outro. Então, na realidade, a vida no céu é uma vida tão boa, porque as pessoas vivem em santidade, eles vivem para a glória de Deus. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre a glória. E são humildes, eles abrem mão dos seus direitos. Tirar a coroa é, ó, eu abro mão. Porque João, lá no início, viu que eles estavam em tronos. Então, eles reinavam. Como é que se reina no céu? Tem alguns livros de teologia apocalíptica que mostram que quando a gente vai para o céu, nós vamos assentar em tronos. Bem, se todo mundo assentar em trono no céu, quem vai lavar o chão? Né? Quem vai limpar o vaso? Então, essa é uma figura que viver no céu é reinar. Quem está em Cristo já reina. Só que reina como Jesus reina. Como é que Jesus era Senhor? Servindo. Então, o valor do céu é diferente do valor da terra. Reinar no céu é servir. É isso que João está vendo. Ele falou assim, gente, passei no céu e vi um povo que é santo,
vive para a glória de Deus, tudo que eles fazem, e eles são humildes, eles são prontos para servir, eles não estão preocupados em serem servidos, eles são como Jesus, que viveu entre nós, era santo, era humilde, era rei e servia. Então é isso que João está vendo. Alguma pergunta até aqui? Porque agora eu vou vir para a terra. Fala, Vitão. Pega o microfone para a gente. Pastor, ele usa, o apóstolo João usa a palavra ancião, 24 ancião, mas explicou que 12 do Antigo e 12 do Novo. Ele usa essa palavra ancião, qual é o objetivo dele é usar essa palavra ancião? Porque eles eram pessoas, como posso dizer, exemplos de fé? Tipo assim. A palavra ancião tem o mesmo sentido do que nós estamos fazendo hoje aqui. Tem o mesmo sentido da palavra presbítero. A palavra presbítero significa ancião. Ancião, é assim mesmo que escreve, né? Tá, né? Esquisito, né? A gente não usa mais essas palavras, né? Então, tem que ser presbítero velho? Não, a ideia de ancião é a ideia de experimentado. Experiência. Experiência prioritária com Deus, que é o mais importante. Nós estamos elegendo presbíteros que precisam ter experiência com Deus. Quando nós nos reunimos com os candidatos, só para entender, foi levantada a possibilidade de empate, que é real, se pode ter que dar empate. Como é que faz para desempatar? E nós decidimos em conselho que vai ser desempatado em função da experiência com Deus nessa igreja. Quer dizer, quem tiver mais tempo de igreja tem prioridade, e não quem é mais velho de idade. Porque o conceito de ancião na Bíblia é quem tem experiência. Nós aqui, para o nosso português, nós transliteramos a palavra grega. Presbíteros veio presbítero. Mas o pessoal da cultura inglesa, aí, quem conhece, lá sabe que lá se chama elder, que é o ancião. A maior parte das igrejas americanas traduziu o presbítero para a palavra elder, que revela exatamente a experiência de vida. Então, o ancião aí é o seguinte: quem está lá tem sabedoria. Porque é de se esperar que quem tem mais experiência tenha mais sabedoria. Inclusive com as coisas de Deus. Então, o que João está dizendo é, eles têm sabedoria. Beleza? Bem, irmãos, no céu vive assim. E agora eu que sou cidadão do céu, como é que eu vivo? Primeira coisa que eu preciso saber então, e isso é importante, não existe diferença entre sagrado e profano. A turma mais experiente aí de igreja, que está mais tempo na fé cristã, viveu essa época. Isso aqui foi um debate que consumiu bons anos, de algumas décadas atrás. Coisas sagradas e coisas profanas. Coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso fazer. Isso aqui é sagrado, isso eu posso fazer. Isso aqui é profano, isso eu não posso fazer. Mas a Bíblia não ensina isso. Quem ensina essa diferença, esse distanciamento entre sagrado e profano é a igreja. E aí cada igreja traz o seu ensinamento. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que tudo que eu for fazer é sagrado.
Bem, a igreja criou essa distinção porque as coisas sagradas estavam relacionadas, eu vou botar entre aspas, a Deus. E as coisas profanas estavam relacionadas ao mundo. Então, as coisas sagradas eram as coisas mais importantes. Os cânticos espirituais, até a roupa era considerada sagrada, dependendo da denominação, dependendo da fé evangélica, protestante. Quer dizer, as coisas ligadas à igreja são sagradas. As coisas ligadas ao mundo são profanas. Essa distinção não existe. Tudo o que eu faço é sagrado. Só existe uma coisa profana, só uma. Uma palavra de 6 letras e 3 sílabas. Pecado. E isso é profano. Se você não está pecando, o que você está fazendo é sagrado. É assim que se vive no céu. Então, trabalhar é sagrado. Divertir é sagrado. Ir no jogo de futebol é sagrado. Mas nós somos condicionados a achar que as coisas de Deus são mais sagradas. Por exemplo, você vem para cá. Eu venho para cá domingo de manhã, passo pela Costabile Romano e tem uma turma caminhando ali, uns correndo, uns indo para o Curupira. Né? Agora não tem, mas tinha a ciclovia. E você está vindo para a igreja. O que é mais sagrado? Você que está vindo para a igreja ou a pessoa que está correndo lá todo suado, perdendo a barriga? O conceito era esse. Não, tem que ir para a igreja. Não posso, se eu não for para a igreja, não é sagrado. Não, irmãos, correr lá ou vir para a igreja, ambos são sagrados. Nós vimos para a igreja domingo de manhã porque nós temos esta oferta de um programa que nos traz maior conhecimento sobre a palavra de Deus. Nós, adultos, nós, adolescentes, nós, crianças. Nós não temos essa oferta todo dia. Hã? Não, calma, meu, não é só isso. Quer dizer, é uma oferta desse serviço, tem a comunhão dos irmãos, você encontra uns com os outros, você fortalece a sua fé, mas é uma oferta de um programa. Vamos supor que você resolva isso só à noite. Tem irmãos nossos que nunca vieram de manhã, e tem irmãos que não vêm à noite. Aí você passa por um irmão da nossa igreja, vindo para a escola dominical, e está o irmão lá passeando com o cachorro. Você fala, puxa vida, está vendo? Devia ir para a igreja. Não é melhor vir para a igreja? Ai, isso é uma piada. Você pode achar. Tá certo, você pode achar. Mas um não é mais sagrado do que o outro. Entende? Mesmo que você ache, a pessoa que estiver lá da sua igreja passeando com um cachorro, não é porque ela não vê que ela está fazendo uma coisa profana. Então nós não podemos entrar na vida do outro para julgar o outro. Você pode fazer a sua escolha. E você está certinho, Tereza, você está perfeito. É. Mas isso não quer dizer que o outro que não fez essa escolha está profanando o domingo. A turma que pegou essa disputa lembra disso. Domingo era um dia o quê? Santo. A minha mãe não deixava eu fazer tarefa de escola domingo. Não deixava. Eu falei, você não pode fazer tarefa. Você tem que fazer tarefa até sábado. Domingo, não pode. Por quê? Por causa do conceito, só um minutinho, do dia santificado. Né? Nós temos agora a Sexta-feira Santa, semana que vem. E para vários grupos cristãos religiosos,
a sexta-feira é santa mesmo. O grupo majoritário católico considera um dia completamente diferente dos outros. Pois bem, irmãos, não existe esse conceito na Bíblia. Quando eu entendo que tudo que eu faço é para a glória de Deus, vir à escola dominical, passear com o cachorro, comer, fazer uma visita, dormir, é tão sagrado quanto. Não havendo pecado envolvido, você está vivendo uma vida para a glória de Deus. O que você e eu precisamos ter é o conceito. Ter o conceito é ter o valor, não é ter uma ação pragmática. Eu agora vou dormir, Senhor, eu vou dormir para a glória do Senhor. Se o conceito está dentro de mim, eu faço naturalmente, porque não é a afirmação antes do que eu faço que santifica o que eu faço. Não é porque eu falei, Senhor, eu agora vou assar essa carne, tem que ser para a tua glória. Aí pronto, você assa a carne é para a glória de Deus. Quando você vive naturalmente, você já vive para a glória de Deus. No céu é assim. A vida já é naturalmente para a glória de Deus. E tem que ser assim também. Presta o microfone aqui para a Sheila, faz favor. Não, é ela que não respeitou, tem que falar no microfone. É por causa dos nossos ouvintes distantes. Não, porque não tem na Bíblia dizendo que trabalharei 6 dias, mas no 7º dia você será santo? Tem, obrigado. Boa pergunta, Sheila. Quando o Senhor, pode passar aí que o Léo já pega. Quando o Senhor disse assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele deu uma razão para a gente fazer isso. A palavra sábado, você sabe o que significa a palavra sábado? Descanso. Então, quando o Senhor deu essa ordem lá no início, ele estava trabalhando com um conceito. Qual que é o conceito? O ser humano precisa descansar. Se a gente for fiel ao que está escrito no texto, fiel só, senão, vou interpretar literalmente. Quando chegar no 7º dia, o que a gente tem que fazer? Descansar. Mas o que acontece para quem vem na escola dominical domingo de manhã? E se a escola dominical for às 9? Hoje a Dulce está vendendo café na Igreja Batista Renovada, café solar, lá começa às 9. Então o que acontece domingo de manhã para quem vai na escola dominical? Você tem que pôr todo mundo para fora da cama, né? Hoje eu acordei cedo, depois tinha que pôr Sarinha para fora da cama, pôr Mateus para fora da cama. Mas se a gente fosse fazer literalmente, não é nem necessariamente um dia de reunião, é um dia de descanso. Mas o conceito de Deus com o sábado não é esse. O conceito de Deus com o sábado, irmãos, não é o descanso físico e nem é dia de reunião. Por que nós cristãos, nos reunimos no domingo em vez do sábado? Porque a gente não trabalha, é verdade. Porque há uma tradição baseada no Novo Testamento que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, por ser o dia da ressurreição de Jesus. Aí fala assim, estando reunidos, lá no Novo Testamento, uma única vez, no dia do Senhor. Por quê? Porque eles entenderam que o dia do Senhor seria um dia da ressurreição, que foi o domingo. Então eles mudaram o sábado dia para o domingo dia. Mas o sábado não faz referência a um dia. Lá no Velho Testamento, o sábado faz referência a um conceito.
E qual é o conceito que Deus queria que a gente tivesse na mente? Aí o escritor de Hebreus vai explicar. Ele vai dizer o seguinte, que o descanso lá de Êxodo é o céu. Então ele já pôs lá na lei uma referência ao descanso. E o nosso descanso é o céu. Lá em Apocalipse 14, 13 fala assim, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas. E o escritor de Hebreus, ele desenrola isso com muita clareza. Ele fala assim, olha, nós já entramos num descanso, que é a vida aqui com Deus. Mas existe um descanso melhor, que é o céu. Então, Sheila, o que o Senhor queria, didaticamente, é que eu sempre me lembrasse que eu tenho um descanso prometido. Porque, na realidade, o que o Senhor tem para nós é vida eterna. Por isso que eu preciso entender que eu sou cidadão do céu aqui, para que a minha vida não fique muito materialista, e eu me preocupe só com as coisas desse mundo. Existe um descanso para mim. Então, eu vivo em função desse descanso. O céu. De qualquer forma, eu descanso o meu corpo, porque eu não trabalho 7 dias direto, então eu paro para descansar, mas o que interessa não é o dia fixo, porque, e hoje mais do que no passado, mas mesmo no passado, haviam pessoas que trabalhavam no sábado, mas hoje a gente sabe que é impossível você trabalhar de domingo a sexta, ou de segunda a sábado, e separar todo mundo com rigidez o domingo. Existe um grupo de cristãos evangélicos fundamentalistas que são rígidos, falam, não, o dia de domingo é sacratíssimo, não pode fazer nada. Bem, isso inviabiliza a vida. Quem trabalha de plantão, o da ERP, não tem gente trabalhando agora? Não tem gente no hospital trabalhando agora? Então essa pessoa não pode ser cristã, se essa é uma regra rígida. E não é, porque o Senhor não é Deus de regras rígidas. O Senhor é Deus de princípios. Então, o descanso, primeiro, fala do céu. Deus tem um descanso para a gente. Segundo, é um cuidado com o nosso corpo. Eu preciso descansar. E terceiro, vira um dia que eu posso encontrar os irmãos. Porque durante a semana é puxado mesmo. Quem trabalha aqui 2 expedientes sabe disso. É puxado. Quando você trabalha 2 expedientes, no terceiro você tem que descansar. Então, quem trabalha de manhã e de noite, separa o dia da tarde para descansar. Quem trabalha de manhã e de tarde, normalmente à noite quer fazer o quê? Descansar. Aí a gente pega o dia livre e se reúne. Irmãos, isso não é regra. Isso não é sacralidade. Isso é metodologia. Se você pegar uma pessoa que trabalha todo domingo, essa pessoa precisa de ter uma oportunidade para reunir. Nós mexemos no culto de Café com Teologia, passamos a ter um culto mesmo, e durante o culto a intercessão, um dos objetivos que o Peço colocou foi assim, pastor, tem gente que não pode ir domingo nunca. E ele gostaria de ter um tempo de louvor, de cantar, e não pode vir domingo. Nós temos uma família que é membro da nossa igreja, que nunca veio domingo nessa igreja. Mas vem na quinta-feira. Mas domingo eles nunca vieram. Mas quinta é um bom dia para eles. Então, reunir domingo, reunir sábado é metodologia. Não é sacralidade. Porque não existem coisas mais sagradas. Tudo que a gente faz, tudo, irmãos, tem que ser sagrado. Quem vive no céu vive assim. E é legal você ter perguntado, porque desde lá o Senhor estava preocupado em que eu e você pensássemos no céu. A Bíblia fala que Deus descansou, não é isso? Do que Deus precisa descansar? De nada. Inclusive, qual o trabalho que Deus tem para criar? Ele ficou suado de fazer o quê? Falar? Faça-se. Faça-se. Então, o que o Senhor quer ensinar nisso é a didática
que eu preciso me acostumar com o céu. Sempre eu tenho que pensar no céu. E eu preciso dar descanso para o meu corpo. Preciso ter tempo para fazer as coisas e ainda preciso encontrar com a igreja. Agora, encontrar com a igreja é mais sagrado do que ir trabalhar? Não é. Eu fiz um casamento ontem e eu comparei o casamento do casal que eu casei com uma sinfonia. Quando eu faço casamento, eu faço isso. Eu crio uma metáfora para aquele casal. Então, eu comparei com uma sinfonia. E num dos tópicos da mensagem, eu falei assim, olha, vocês precisam aproveitar a música, porque a música mexe com a emoção. Então, o seu casamento precisa ser emocionante, ser um casamento apaixonante, porque é isso que a música faz. E aí eu falei, ó, a música é emocionante. Aí eu dei um exemplo. Quando você está triste, meio down, você tem que pôr um blues. Porque o blues é para a gente ir na fossa. Né? É a música de fossa, de tristeza, o soul. Você está alegre, animado, você tem que pôr um samba. Né? Você está estudando, desenvolvendo o intelecto, você põe uma música clássica, que normalmente é tocada por 100, 120 instrumentos. Você está com a cabeça vazia, não quer pensar em nada, você põe um sertanejo universitário. Aí você, né? Então, eu fui falando assim. Aí depois eu fui lá no almoço, aí uma irmã falou assim, o senhor tem que vir conhecer minha família. Porque eles foram ouvindo o senhor falar, e eles falaram assim, gente, puxa vida, esse pastor fala das nossas músicas. Como se ele tocasse as nossas músicas. Olha que o conceito de uma pessoa que não é evangélica, as nossas músicas, tipo assim, evangélico não ouve essas músicas, porque evangélico ouve as músicas do evangélico. É esse conceito entre sagrado e profano. Ah, não, esse ritmo é santo. Né? A turma que pegou. Não, esse aqui não pode tocar na igreja, porque não é um ritmo santo. Essa aqui não é música de Deus. Puxa vida, eu vivi isso demais. Irmãos, não existe isso. Se você tem uma letra que desagrada a Deus, não serve. Mas não existem ritmos santos. Não existem melodias santas. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Eu já contei aqui, tem igrejas, irmãos, que são assustadoras na didática e na estética. A igreja do pessoal roqueiro é assustador. Nenhum de nós provavelmente ia se sentir à vontade. Talvez o Pércio se sentisse lá, à vontade nesse ambiente. A maioria ia falar assim, não, isso não é cristianismo. Por que não é? Porque nós temos um óculos que quando a gente coloca o óculos, a gente fala, ó, isso aqui é santo, isso aqui não é santo. Mas quem vive para a glória de Deus, a vida é santa. Então essa pessoa pode ir onde? Todo lugar. Ela pode ter contato com quem? Qualquer pessoa. Porque ela vive de forma santa. E assim tem que ser o meu viver e o seu viver. Eu tenho que ser santo e não sou o juiz de quem não está sendo. E muitas vezes nós julgamos a pessoa achando que ela não está sendo santa por uma ação que nem tem a ver com santidade. Então eu tenho que desvestir, jogar fora essa roupa e viver a minha santidade, fazer para a glória de Deus. Eu falei com o casal, falei assim, ó, você tem que dançar. Estava comparando com a sinfonia. Né? Normalmente uma sinfonia é tocada por uma orquestra. A palavra orquestra vem do grego, do verbo orquestrai, que significa dançar. A palavra orquestra é a conjugação do verbo orquestrai na primeira pessoa do singular. Então, orquestra, traduzido literalmente, significa eu danço. Porque quando a sinfonia era tocada, as pessoas dançavam. Então a orquestra tocava para dançar. Quando a gente aproveita a vida e faz tudo para a glória de Deus,
nós vivemos muitíssimo melhor. Sabia disso? Você vive melhor, porque você sabe que o que você fez agradou a Deus. O prato que você cozinhou, rapaz, que prato fantástico. Agradou a Deus. Ontem eu fiz uma moranga assada no forno inteira. Nunca tinha feito isso. Eu falei, rapaz, esse trem ficou bom. Na minha cabeça, eu falei, Senhor, como é que ficou bom de primeira? Quando você faz para a glória de Deus, você se sente realizado. Presta o microfone para a Tereza aqui, faz favor. Então, eu e você precisamos viver como cidadãos dos céus. E o cidadão do céu faz todas as coisas para a glória de Deus. Todas. Fala aí, Tê. Enquanto isso, abre lá em 1 Coríntios 10, 31. Ô, Samuel, eu acho assim, excelente tudo que você você colocou, esse conceito, esses ensinos, são assim, realmente para pessoas que entendem, né, que a nossa vida não tem uma separação do que é sagrado e o profano. Mas... Hã? Não, continua. No entanto, é o seguinte, Samuel, eu vou falar assim a verdade, né? Fala a verdade. Esses conceitos são muito importantes e tira muita religiosidade. Eu vou por obrigação e acho que só por ir à igreja e eu já estou agradando a Deus, né? Estou fazendo a minha parte, estou cumprindo com a minha obrigação para com o Senhor. Tira isso, né? Certo. Isso sai dos nossos ombros. No entanto, Samuel, eu vou falar a verdade com você. Fala comigo. A verdade. Esse conceito tem que ser muito bem entendido. Sabe por quê? Porque muita gente fica pensando assim, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar, igual você deu o exemplo aí, andar com o cachorro no domingo de manhã, vou fazer outras coisas, porque eu vou fazer meu culto, eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Eu vou dar um exemplo, Samuel, da minha família, que é o da sua também, se na minha família deu um resultado assim diferente. A gente vem na igreja, quando a gente se reúne aqui, que é um conselho bíblico. Então, ele fala, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, quando ele fala assim, ele diz, é para congregar. Não é para você deixar de ir na igreja, não, você vai. E eu acho bom a gente entender que esse costume de vir à igreja, e é um costume, e vir uma rotina e tudo, ele é importantíssimo. Não é aquela ideia de não preciso da igreja, agora eu posso ter igreja, cada um na sua casa, na internet. Entendeu? Aquela ideia, aquela história. A gente vem aqui, Samuel, não é só para ouvir a palavra, para louvar, para adorar. A gente vem aqui para ter relacionamento com os irmãos e também para servir a Deus. Muita gente vem na igreja para receber. Receber. Mas essa ideia é errada. Eu tenho que vir aqui para servir. Aqui eu vejo que a Lu precisa de oração. Lá na minha casa, só se eu entrar no WhatsApp, que eu vou saber que ela precisa de oração. Mas se eu vier aqui, eu escuto os pedidos. Eu oro pelos irmãos, eu intercedo. Às vezes tem um irmão que está precisando de outra coisa, de um conselho. Então, eu venho para servir também. Eu não venho aqui só para me satisfazer. Eu vou aprender. Então, esse momento aqui, Samuel, é importantíssimo. Eu vou te falar, lá na praia, na minha família, que tinha casa na praia, a gente ficava lá uns 2 meses por ano. A minha avó e o meu avô obrigavam a gente, no domingo, a ir na igreja. Obrigava mesmo, era obrigação, porque se deixasse pela moçada, a gente ficava na praia o dia inteiro. E eu vou te falar, Samuel, me fez muito bem.
E fez muito bem para os meus irmãos também. Que a gente aprendeu que a gente tem que ir na igreja mesmo na praia. A gente não pode tirar férias. Entendi. Você ficar 2 meses na praia? Sim. Direto? Ó, Samuel, eu vou te falar, a gente ia em janeiro, às vezes ia em dezembro, ia também em julho. Entendi. E deixa eu te falar, nesse período, então você não ia na sua igreja? Na minha não, mas eu ia naquela de lá. Então veja Mas bem. eu ia. Tudo bem. Eu acho, Samuel, Então. que a gente tem que ter maturidade para entender isso. Porque pode dar lugar a pessoa acomodar e falar, eu não preciso. O que eu estou fazendo aqui é culto a Deus. E eu não preciso. Não Beleza. tenho essa obrigação. Obrigado. Só que eu acho que isso, Samuel, não é educativo. Obrigado. Vou falar a verdade com você. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter uma certa dose de responsabilidade. Obrigado, meu bem. Tá bom, de nada. Zezé. Pastor, voltando um pouco na pergunta da nossa irmã ali a respeito do descanso, né, no sábado, é que eu entendo também lá no Velho Testamento, por favor, me corrija se eu estiver errado, é que a palavra sábado ali também dá a entender que era o 7º dia. Foi quando Deus ali ele determina para que houvesse o descanso. E eu estou dizendo isso porque até hoje ainda, nos nossos dias, nós temos a igreja, no caso do Adventista do 7º dia, que eles guardam o 7º dia, levam ao pé da letra, né? E o sábado, e eles não abrem mão disso. E eu me lembro uma ocasião que eu estava num velório de um tio meu, e ele era adventista do 7º dia, e eu comecei ali a conversar com o pastor dele, e de repente falei também que eu era evangélico, e a gente entrou nessa questão. E aí eu falei para ele, mas eu trabalho sou ferroviário, eu trabalho por escala, e às vezes eu estou escalado para trabalhar no sábado. Eu falei, então eu não poderia ser membro da tua igreja? Ele falou, não, você poderia, só que você ia conscientizar o seu pastor, o teu patrão, que você realmente, ele precisava de você ali, e então ele ia acabar e abrir ali uma exceção para você não trabalhar no sábado, você com o tempo você conseguiria isso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você congrega lá na tua igreja, eu congrego na minha, porque eu estou consciente, eu tenho certeza da minha salvação em Cristo, e eu vou continuar dessa forma, e eu não vou correr o risco de perder o meu emprego. Mas até hoje tem essa questão, né? Mas quando Jesus, eu vejo lá no Novo Testamento, que ele veio e algumas coisas foram abolidas, e eu acredito que essa questão do sábado também, e tanto que ele fala que ele é o Senhor do sábado. Então, hoje, essa questão de guardar o sábado, é claro que é necessário a gente descansar, mas a gente pode descansar um outro dia, se a pessoa estiver escalada para trabalhar num sábado, é óbvio que ela vai trabalhar. Então, eu vejo que ainda existe uma confusão em relação a esse sentido, principalmente nessas igrejas. E eles acham que eles que estão certos e as pessoas que não guardam o sábado que estão errados, entendeu? Então, eu vejo também que tem essa questão do descanso, há uma confusão ainda nos dias de hoje em relação a isso. Perfeito. Vamos pegar rápido? Pode. Peça o microfone lá para o Daniel. No problems. Vamos lá. Espera aí, tá? Você acha que desligou, Tiago? Às vezes aperta sem querer. Aí. Eu achei extremamente interessante essa colocação sua. Eu nunca tinha ouvido de um pastor isso, mas eu acho muito sábio, porque a gente não pode nem ir para um lado, nem ir para o outro. Pode falar sem o microfone, então.
Veja bem, gente, vamos começar aqui pela Tereza. Alguns conceitos são piores do que os outros. Tem um ditado que diz assim: o bom é inimigo do ótimo. Conhece esse ditado? Você está fazendo, está bom. Você está feliz. Mas quando você conhece o ótimo, o que eu estava fazendo aquilo, não estou acreditando, né? Então, a gente precisa melhorar o conceito que a gente tem. Esse conceito que ainda existe entre sagrado e profano, ele é horrível. Porque esse conceito faz com que o cristão, vamos pegar o nosso lado, use o que é sagrado como muleta. Então, se eu faço aquilo, Deus se agrada de mim. E Deus não é assim. Deus não se agrada de uma coisa que eu faço. Deus se agrada da minha vida. Obviamente que quando você faz coisas corretas, Ele se agrada. Quando você faz coisas incorretas, Ele não se agrada. Mas o conceito certo é que a minha vida tem que ser agradável. É fácil. É só olhar para Jesus. Tinha alguma coisa que Jesus fazia que desagradava a Deus? Pensa bem. Pensa bem. Vou imitar Jesus. Vou imitar Jesus. Ó. Isso aqui agrada a Deus? Chutar uma mesa? Então, veja, eu não estou falando que ele não pecou, ou que ele pecou. Estou dizendo o seguinte: a gente sabe que tudo que Jesus fez agrada a Deus, porque a vida dele era agradável. O que Jesus tinha que eu e você temos que ter? 100% de intimidade com Deus. E de onde vem esse 100%? Da igreja? Quanto tempo você passa na igreja? É de você desenvolver com Deus, o tempo todo. Então, o meu maior ensino aqui, dessa igreja, o meu, que eu faço questão de trazer para você, eu não quero que ninguém deixe de vir na igreja, é óbvio, eu sou mais interessado, presta atenção. Eu sou o cara mais interessado que você venha na igreja, tá? Mas o que vai dar valor para a sua vida cristã não é o tempo que você vem aqui, é a sua intimidade com Deus. Obviamente que vindo aqui te ajuda, ele acabou de dar um exemplo. Olha, esse conceito é bom. E eu sou um destruidor de conceitos, digamos assim. Mas aqui na igreja você tem conceitos que facilitam a sua vida cristã. Mas o meu maior alvo como seu pastor é que você tenha 100% de intimidade com Deus como Jesus. Porque aí eu sei que quando você chutar a mesa, você fez o que Deus queria. Mesmo que alguém fale, puxa vida, imagina se você é um judeu religioso, temente a Deus e humilde, e vê um rabi chutando mesa. Pô, isso aí é atitude de cristão? Não seria um mau testemunho, como o do colega adventista? Muita gente deve ter olhado para Jesus e falado, isso é um mau testemunho. Não sabe o que o cara fez para juntar os pombinhos? E está soltando pombinho do cara? Então, nós temos que ter tal intimidade, e aí você usou a palavra certinha, Tereza, nós temos que ter maturidade. Maturidade é isso. Por exemplo, eu costumo dizer assim, gente, não é bom cristão ter chácara, sabe? Casa de veraneio, assim. Por quê? Porque chega no fim de semana, vamos lá para a chácara. E não vem na igreja. Não é bom. A não ser que ele tenha maturidade. Porque se ele tiver maturidade, ele pode ter o que ele quiser. E o objetivo da vida é que eu e você cresçamos para sermos como Jesus. Porque se você for como Jesus, tudo que você fizer vai agradar a Deus. Você vai trabalhar, vai agradar a Deus. Se alguém passar lá e te ver dançando, você foi lá no restaurante, lá, teve uma hora de dançar, está dançando lá com a sua esposa, aí um cristão vai fazer, puxa, o cara é crente, presbítero, dançando aí no meio do bar. Não interessa o que você faz, porque você faz o que o Espírito Santo te fala. E quando você for fazer uma coisa errada, o Espírito Santo vai falar assim,
Isso está errado. Aí você não faz. Você deixa de fazer antes, porque você ouve o Espírito. Esse é o nosso alvo como cristão. Irmãos, quando um cristão é assim, ele é cristão o tempo todo. É a melhor coisa. Isso é minha maior glória, é que você seja cristão o tempo todo. O Murilo vai operar quarta-feira de manhã, 7 horas. Terça-feira ele me manda um WhatsApp. Fala, pastor, amanhã, 7 horas, eu tenho um caso assim, 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 eu vou operar, é complicado. Você ora? Aí eu oro. 7 horas eu oro. Falo com a Tereza. A Tereza, o Murilo pediu oração. É um caso, só eu e ele sabemos. Agora, qual que é a espiritualidade ou a sacralidade em tirar o rim de uma pessoa e pôr na outra? Toda. É sacratíssimo isso. Assim como vir à igreja fazer uma oração, cantar uma música. Porque o Senhor se agrada daquilo. Assim como o Senhor se agrada do cara que está construindo, fazendo um tijolo em cima do outro. Está fazendo um programa de computador. Então, tudo que se faz no céu agrada a Deus. Lá num dos textos do Apocalipse 20 ou 21, até o Cláudio leu uns dias atrás, fala assim, lá não há templo. Por que lá não há templo? Porque todo lugar é lugar de adorar a Deus. Certamente tem lugar de reunião. Tem lugar de reunião no céu? Tem. Vamos encontrar. Como é que nós vamos encontrar? Semana que vem nós vamos falar sobre louvando a Deus com cânticos e hinos espirituais, que está lá em Colossenses 3. Então lá no céu também eles louvam a Deus com cânticos. Ah, vão encontrar para louvar a Deus? Vamos, então tem um lugar de reunião. Mas não chama templo. Porque o cristão autêntico não precisa de templo. Mas eu concordo com você, se eu não chamar isso aqui de templo, para o imaturo, ele fala, puxa, mas eu não tenho lugar para adorar a Deus? Bem, a Bíblia fala que a gente tem que tratar cada pessoa de acordo com a sua maturidade. Então, às vezes você não pode comer de tudo na frente de um cristão imaturo. Então você não come. Mas na frente de um cristão maduro, você pode comer de tudo. Paulo dá esse exemplo claro. Então a gente tem que viver assim. Mas eu, que ensino, tenho que ensinar o que você falou. Verdade. Não foi isso que você falou? Vou falar a verdade. Eu aqui tenho que ensinar a verdade. E a verdade é que não há distinção entre sagrado e profano. Não há no céu e não pode haver para mim e para você. Se na sua vida ainda tem coisas mais sagradas do que outras, é porque esse conceito ainda não entrou. Porque o dia que entrar, fazer uma oração e jogar um futebol é exatamente igual. Parece meio... Puxa vida. Cláudio, presta para o Cláudio ali. Depois o pastor Leonel. E aí a gente acaba. Pastor, o senhor usou uma palavra aí, ser agradável. Jesus era agradável. E eu tinha separado um versículo exatamente a respeito. Lá de Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele está falando com os romanos, né? Na verdade, com a igreja que estava lá em Roma. E ele fala, lá no primeiro, ele fala, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Então, acho que a questão aí de sagrado é a questão da separação, né? Você ser separado para ser santo. É mais uma atitude do que coisas, né? Coisas sagradas ou coisas profanas. É você ser aquilo. E em Romanos 12 ele fala, a partir do primeiro, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui ele está dando a entender que essa seria a parte sagrada, né? Nós nos separarmos. E ele faz menção do sacrifício, que o sacrifício não tinha mácula, né? Não tinha mancha, não tinha nada que o desabonasse. Então, ele está fazendo essa referência aí, que nós sejamos assim também, santos, separados, né? Não haja pecado nas nossas vidas, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí eu vejo no seguinte,
no versículo seguinte, a parte profana. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ele está dizendo as coisas que podem contaminar o homem, né? A questão da santidade, o pecado, não coisas, né? Mas sim atitudes novamente. Então essa separação aqui que Paulo fala é de nós nos portarmos de forma que sejamos agradáveis a Deus. Então não é de qualquer forma que vamos ser agradáveis a Deus. E ele fala da nossa mente ser transformada, não com a forma do mundo, que muitas vezes essa falta de separação entre sagrado e profano nos faz termos essa forma do mundo, acharmos que podemos fazer qualquer coisa, né, e que aquela qualquer coisa vai estar, de qualquer jeito, vai estar agradando ao Senhor. Então, só um exemplo que você citou, né, de ir num jogo de futebol. Tá, hoje o Corinthians joga, vai o Pércio lá no meio da Gaviões da Fiel, né, corintiano que ele é, e vai se envolver, xingar o juiz, quer dizer, ele não está prestando um culto ao Senhor, né, de forma que agrade ao Senhor ali. Ele, na verdade, tomou a forma do mundo. Tá? Então, isso não agradaria ao Senhor, como Paulo está falando aqui. Tá? Então, eu vejo assim, nós podemos estar em qualquer lugar e podemos agradar ao Senhor ali, podemos prestar culto ao Senhor em qualquer lugar, sim. Mas também podemos não prestar culto ao Senhor em qualquer lugar e desagradá-lo. Né? E a questão da igreja, eu vejo que serve mais como um referencial, que o mundo está perdendo os referenciais. Então, alguém passa aqui, vê a igreja, sabe que ali vai ter um povo que adora o Senhor. Então, como referencial, isso é muito bom. Assim como a nossa vida lá fora precisa ser uma carta aberta, e precisa ser referencial lá fora. As pessoas têm que saber que nós somos santos, separados para o Senhor, e que a nossa vida está agradando o Senhor lá fora também. Então, tem essas duas coisas. Né? Eu vejo aqui, ele faz essa distinção, né? Mas depende das nossas atitudes. Né? Como que nós vamos nos comportar aí. Ali dentro. Pastor, sua vez. O último para a gente encerrar. Bom, primeiro que corintiano já está errado, né? Mas vamos continuar. Pastor, esse versículo, o versículo que diz em 1 Coríntios 6, versículo 12, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por qual nenhuma dessas. Eu acho que tem muito a ver com a maturidade, porque depois ele vai discorrendo o texto ali e vai falando que você é santuário de Deus. E você não pode usar o seu corpo para alguma coisa que te escravize. Né? Então, quando eu olho para esse texto do sagrado e profano, eu tenho que ver uma vida de liberdade, a ponto tudo que eu faça sirva a Deus, porque ele fala assim, o seu corpo não é mais de vocês. Né? Você tem que usar para a glória de Deus. Então, tudo que eu tenho, quando me refiro, pelo menos no meu conceito de maturidade, é que a minha vida, tudo que eu faça, represente e sirva e haja com liberdade para que eu não caia na escravidão e nem no engano do pecado. Então, eu estava pensando, quando você estava falando isso, do sagrado e do profano. Eu acho que o sagrado, às vezes, é profano, né? E, às vezes, aquilo que a gente coloca de profano, né, é sagrado, porque eu não deixo que nada disso me domine. O conceito, então, na minha cabeça fica, eu tenho que viver uma vida de tal forma que aquilo que eu faça glorifique a Deus onde eu estiver e o que estiver na minha frente. Essa é a ideia. Entendi. Irmãos, nós vamos encerrar, mas eu vou dar duas coisas para vocês pensarem. Eu não terminei o assunto, eu tenho que voltar nele, né? Veja bem. Duas coisas. 1 Coríntios 10, 31. Vocês abriram? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei como? Para a glória de Deus. Absolutamente, é o mesmo conceito
do céu, tudo para a glória de Deus, tudo. Eu volto nesse conceito de sagrado e profano para dizer que realmente para o cristão autêntico ele não existe. Ainda que existam coisas profanas. Se o Perso for no jogo do Corinthians e xingar o juiz, já está errado. Não tem jeito. Então, eu que tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas eu tenho que ter essa consciência. Então, pensa sobre isso. Porque tomar café, eu vendo café. Eu vou dar outro tiro no pé, né? Eu vendo café. Tomar café é pecado? Depende. Por isso que quando a gente fala do que é certo, do que é errado, depende muito da forma que eu faço. Porque o texto, se a pessoa vai ser escravizada se eu dependo daquilo para viver, eu já estou com um problema. Mas para encerrar, para você pensar, está aqui, nossa semana se divide mais ou menos assim. Em qual desses dias Deus começou a criar as coisas? A gente não costuma pensar, né? Eu gosto de estimular você a pensar. Então, dever de casa. Pensa, né? O que foi a primeira coisa que ele criou? Não, isso é um resumo. Gênesis 1:1 é um resumo. Primeira coisa que ele criou foi o quê? A luz. Faça-se a luz. Então, dever de casa. Em qual dia que o Senhor criou a luz? Tá bom? Para a gente voltar para saber qual dia que é santo. Porque, né, para a gente voltar no conceito, isso é por causa do que o Zezé comentou, né? Citando novamente o adventista, né? Então, quando eu entro no legalismo, eu vou cair num problema sério. Porque se um dia da semana é santo, aí eu tenho que saber o que eu posso pegar. Igual eu já vi no livro de criança, infantil lá, que orienta. No domingo Deus criou isso, na segunda. Espera aí. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quem é que fez essa divisão aqui, segunda, terça, quarta, quinta? Foi o Senhor? Vamos orar. Que Deus nos dê graça, que você busque o Senhor, que tudo que você fizer, você faça para o Senhor. E se você fizer assim, Ele vai se agradar de você. Eu tenho certeza, e você vai se sentir bem. Pai, obrigado por essa manhã gostosa, como é bom estudar a Bíblia, obrigado pela eleição que está acontecendo, abençoe a noite quando terminarmos, abençoe cada família que vai se reunir, esteja com cada um, que eles experimentem a comunhão do Senhor almoçando juntos. Abençoe a tarde de descanso ou de trabalho para quem for trabalhar. À noite, desça no nosso culto, Senhor, porque nós vamos exaltar Jesus Cristo acima de todas as coisas. E queremos que o Teu Espírito esteja conosco. Obrigado mesmo. Oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.